Fala, galera! Na aula de hoje, do dia 24/9, a gente vai estar falando sobre o México, tá? Então vamos lá. A superfície do México, do território mexicano, ela vai compreender cerca de mais de 1,9 quilômetros quadrados, tá? Milhões de quilômetros quadrados. E desses 1,9 milhões quadrados, 5,1 quilômetros vão corresponder o quê? Os territórios insulares, tá? Vai ser o 14º maior país do planeta e vai fazer fronteira com os Estados Unidos ali ao norte, ok? E também a gente vai fazer fronteira com a Guatemala e Belize na região sudeste, tá? O México vai ser banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. O território mexicano ele vai ser formado, em sua maioria, aí cerca de 70% de regiões montanhosas. Essas montanhas vão ultrapassar os seus 3.000 metros de altitude. E o restante, né, vão ser formados de quê? Vão ser resultantes de planícies, tá? O território mexicano ele vai ser formado pelas serras Baja Califórnia, Madre Ocidental, Madre Oriental, Madre del Sur e Chiapas, ok? E também fazem parte do México o sistema vulcânico transversal e também a depressão de balsas, tá? E a plataforma de Yucatán, tá? E as seguintes planícies: a costeira do Pacífico, a costeira do Golfo, e o norte do país ele vai apresentar o quê? Um clima árido, e no sul a apresentação de Mata Atlântica, tá? O México tem uma grande diversidade de climas, ok? Por quê? Porque é bastante influenciados pelo seu relevo, tá? E também pela presença do quê? Dos oceanos, que a gente falou acima, tá? Nessa região, né, como o estado de Chihuahua, onde ocorrem temperaturas de menos 20 graus, e no deserto a gente vai ter aí temperaturas de 45 graus Celsius, né, positivos, tá? Em relação à hidrografia, o país vai apresentar o quê? Vai ser composto por rios curtos, que vão ser divididos em endorreico e exorreico. Endorreico é o rio que vai correr de dentro ali, para dentro do continente, e vai desaguar onde? Nos lagos no interior do país. E o exorreico é o rio que corre para fora do continente, tá? Então a gente vai ver que o endorreico tem uma característica com as bacias, que a gente vai falar lá na frente, tá bom? Então, esses exorreicos, eles vão desaguar onde? Vão desaguar no Golfo do México e no Oceano Pacífico, tá bom? Os mais importantes rios vão ser o Rio Grande, que vai fazer divisa entre o México e os Estados Unidos, vai desaguar no Golfo, e o Colorado, que vai desaguar ali na região da Baixa Califórnia. Vai existir no México 3 grandes conjuntos hidrográficos, que vão ser eles: a Bacia do Atlântico, a Bacia do Pacífico e as bacias que vão ser sem saídas. Lembra que eu falei? O endorreico, né? Do altiplano, tá? O Rio Bravo vai ser o mais longo em extensão, cerca de 3.000 quilômetros, mais de 3.000 quilômetros, e a fronteira ali com os Estados Unidos, tá bom? O rio Usumacinta marca a divisa com a Guatemala. O México deve aos rios Sonora, Umayo, Fuerte, o Yaqui, a próspera agricultura da região noroeste, tá? O clima e vegetação desse lugar vão apresentar, né, ali nessa grande extensão territorial, por quê? Vão ser em grande expressão, porque vai ter uma grande circulação atmosférica pela questão da altitude. E então isso vai
apresentar diversos tipos climáticos dentro do México, tá? Então, nas regiões de menores altitudes vão predominar climas tropicais e nas áreas entre 1.300 e 1.900 metros, o clima vai ser o quê? Temperado. Então, a região da península, ali é da península de Yucatán, vai apresentar a maior pluviosidade do país, tá? Então, nas áreas mais úmidas e quentes vão destacar o quê? Os produtos agrícolas tropicais, ok? Em relação às barreiras orográficas, né? A presença da corrente fria ali da Califórnia, elas são responsáveis pela baixa pluviosidade nas porções norte, ok? E também na região ali noroeste do país, que vai originar o quê? Áreas desérticas, tá? Como o clima, né, a vegetação também ela vai ser diversificada. Nas áreas quentes e úmidas, a gente vai encontrar o quê? As florestas tropicais, tá? E nas áreas de maior altitude, a gente vai encontrar o quê? As florestas temperadas. E nos planaltos interiores, a gente vai encontrar os estepes, tá? A flora mexicana, ela é uma das mais variadas. Vai apresentar uma maior variação. Por quê? Dentro disso, a maior variação do planeta. Por quê? Porque lá é possível encontrar pastagens, desertos, bosques de coníferas, selva tropical, tá? Então, 37% do território vão estar cobertos de plantas que vão sobreviver por pouca água, tá? 19% por bosque. Esses bosques vão ser de coníferas e também de carvalho, e 14% de selva tropical, tá? Então, no México, é encontrado mais da metade ali, ó, nesse país, né, no México, vai ser encontrado mais da metade das espécies de cactos que existem, tá? No qual a gente pode destacar o pita, que é utilizado para a fabricação de bebidas, como a tequila, que a gente conhece, e o pulque, tá? E mais de 600 variedades de orquídeas e mais de 3.000 espécies de plantas, ok? Em relação à fauna, o México também ele é bem diverso, tá? Lá existem mais de 1.500 espécies em relação à fauna. Quando eu falo de 1.500 espécies de mamíferos e animais que são encontrados apenas no México, tá? A gente pode citar como o monstro de Gili, o coelho dos vulcões e o ajolote, tá? Que é um anfíbio também conhecido como monstro aquático, ok? Então, a gente vai ter ali mais de 1.000 espécies de pássaros, dos quais vão se destacar a águia pescadora, que é bastante conhecida, a garça azul, a arara e mais de 50 espécies de colibris, ok? Então, no México também existem patos azuis, que são originários da onde? Ali das Ilhas Galápagos, tá? Galápagos, ok? A gente também vai encontrar iguanas e borboletas monarcas, tá? Então, em relação, quando a gente falou sobre fauna, flora, agora a população. A população mexicana, ela vai ser formada, em sua maioria, 60%, né, de mestiços com brancos de origem hispânicas e índios, tá? 29% são índios, 11% branco de outras regiões europeias, ok? Então, o México é o país mais populoso, onde a língua oficial vai ser o quê? O espanhol, ok? E também são falados mais de 50 dialetos indígenas, tá? Por causa da sua colonização. Então,
como acontece na maior parte dos países americanos, a religião predominante no México vai ser o quê? A católica, tá? 89% vai praticar a religião católica, ok? Então, ali, segundo o censo, né, em 2007, o México contava aí com uma população de mais de 108 milhões de habitantes, distribuídos assim, da seguinte forma, né? 30% de 0 a 14 anos, 64% entre 15 e 64 anos, e isso homens e mulheres, tá? E 5,9% pessoas que vão ter aí 65 anos ou mais, tá? Então, a capital, que é a Cidade do México, tem mais de 20 milhões de habitantes, tá? Vai ser a segunda maior cidade do mundo, tá? E se a gente levar em conta o tamanho da sua área metropolitana, isso se a gente pegar em consideração o tamanho dela, tá? Então, outras cidades que a gente pode destacar vai ser Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León, Veracruz, tá? Sendo que Monterrey e Guadalajara e a capital, né, são cidades mais universitárias, ok? O México, ele vai apresentar o quê? Uma taxa de crescimento populacional de 1,1, né, quase 1,2% aí de nascimentos para cada 1.000 habitantes, tá? E a taxa de mortalidade é de 4, quase 5 para cada 1.000 habitantes. E a expectativa de vida do país, né, gira em torno de 75%, tá? Sendo que vai variar entre homens e mulheres. As mulheres acabam vivendo mais do que os homens, tá? A taxa de fertilidade vai ser de 2,3, quase 2,3, 2,4 para criança, de criança por mulher, ok? Em relação à agropecuária mexicana, assim como a maioria dos países emergentes ou até mesmo desenvolvidos, que a gente pode falar, né, desenvolvidos do mundo, né, o México vai possuir o quê? Uma economia com forte ligação com as atividades o quê? Agropecuárias, tá? Então, mesmo com a intensificação da atividade industrial que ocorreu nas últimas décadas, ok? Então, nos primeiros anos do século XXI, pelo menos 20% da população, né, economicamente ativa, né, a PEA, ali do país do México, integrava o quê? A atividade primária. E mais especificamente aonde? A agropecuária, tá? Então, algumas adversidades naturais, como a irregularidade do relevo, a questão do clima árido, tá? Dificultava, né, o setor agropecuário no México, tá? Então, por isso que somente 20% das terras do país acabam sendo propícias ao desenvolvimento do quê? Da agricultura, tá bom? E também da pecuária, tá bom? Então, essas terras, esses 20%, eles se encontram aonde? Em uma área de formação vulcânica com solos férteis. Além disso, o clima vai favorecer o quê? Vai favorecer essas práticas, né? Como a chuva, com as chuvas acabam sendo bem distribuídas
durante o ano e as temperaturas são amenas, tá? Então, dentre muitas culturas desenvolvidas ao longo do território mexicano, as produções que mais se destacam, né? A gente pode ter ali o milho, que é o principal produto deles, o feijão, o algodão, o café, tá? Na pecuária, a gente vai ter a principal criação ali de bovinos do país, que conta com um rebanho de aproximadamente 30 milhões de cabeças e grande parte são criados de forma extensiva, tá? Como extensivo, os animais ficam soltos, tá? Sem receber o quê? Maiores cuidados e em enorme áreas de pastagens que são nativas, tá bom? Então, em geral, a produção agropecuária, ela apresenta um destino de abastecimento ao mercado interno, tá bom? E como abastece o mercado interno, né, a mesma ela vai ser desenvolvida em pequenas propriedades ou até fazendas coletivas, a quais vão desenvolver o quê? Atividades de forma tradicional, tá? Como aplicação de técnicas rudimentares. E aí, devido o fator de produtividade, né, como o fator, né, como a agricultura familiar e vai ser baixo, a produtividade vai ser baixa, tá? Então, a exportação de produtos agropecuários, como café e algodão, fica na responsabilidade de grandes proprietários rurais, tá? Eu acho que é tudo que a gente tem para falar sobre México, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço para vocês. Tchau, tchau!